Mas vamos ver também se tem outros players aí para disputar a eleição. O influenciador Pablo Marçal descartou ser vice do cantor Gustavo Lima, que eu descobri hoje, me falaram que tem 60 milhões de seguidores. Lá, que na disputa presidencial em 2026. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Pablo Marçal afirmou que é cabeça de chapa e que está pronto para servir o povo e mudar a realidade do Brasil. Marçal foi questionado pela reportagem após o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, dizer que a união dos nomes combinaria a popularidade do cantor com a experiência de Marçal no empreendedorismo e na política. Bom, mas não vai acontecer pelo jeito. Meu querido Ricardo Rous, seria uma boa dupla, já que nós estamos falando que hoje as eleições são decididas pelas redes sociais? Bolsonaro foi eleito em 2018 com 8 segundos do tempo de televisão. Tarcísio foi eleito governador quando Rodrigo Garcia tinha quase 600 prefeitos apoiando. Então, como é que fica esse fenômeno das redes sociais, dos chamados influenciadores, ou para ser mais chique, os influencers, e Pablo Marçal e Gustavo Lima, dois gigantes das redes sociais, se colocando para disputar as eleições de 2026? Capês, eu acho que nessa equação dessa conversa aí que o Avalanche teve, que o Marçal falou que é cabeça de chapa e Gustavo Lima, está faltando um player muito importante, que são todos de um mesmo grupo ou do mesmo espectro político. E esse player chama Jair Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, primeiro colocado nas pesquisas hoje. O único nome que bate o presidente Lula, de fato, é Jair Bolsonaro. Hoje está inelegível, mas a sua influência é inegável. Então, se Pablo Marçal, Gustavo Lima, ou seja lá quem for, em nome do campo da direita, for candidato, dividindo, não construir um trabalho junto com Jair Bolsonaro, é chapa fadada a fracasso. Eu não vejo sucesso em chapas da direita sem ter uma articulação em conjunto com Jair Bolsonaro, que é líder hoje da direita. Goste ou não goste, fale ou não fale. Nesse retrato que nós estamos vivendo da política nesse momento no Brasil, a gente tem de um lado Lula representando a esquerda, Jair Bolsonaro representando a direita. Ponto. Em ele não podendo concorrer a presidente da República em 2026, que eu acho que seria um prejuízo para a democracia brasileira, vai vir um nome, e esse nome tem que ser construído com Jair Bolsonaro, tem que ser construído com candidaturas sólidas ao Senado Federal, porque nós teremos 2 vagas para o Senado em cada um dos estados brasileiros, e essa estratégia é extremamente importante, porque sem um Senado forte vai ser pouco produtivo, seja lá quem for o presidente da República, vai continuar essa negociação entre executivo e legislativo contínua, esse presidencialismo de coalizão. Então nós precisamos prestar atenção nessa costura para a cabeça de chapa de fato de representante da direita em 2026 e os candidatos a governo e ao Senado e deputado federal na próxima eleição. Tem muita água para rolar, mas se sair um candidato para um lado, outro candidato para o outro e não combinarem isso direito, todo mundo vai ser prejudicado no campo da direita. Agora, meu querido Rodolfo Maris, o Brasil tem ali 2 líderes carismáticos, né? Vamos chamar isso de líderes populistas, aqueles que encantam pelo carisma, pela simpatia e, ao mesmo tempo, são amados e odiados quase que na mesma intensidade. Você tem o Jair Bolsonaro e você tem o Lula, um de cada lado. Perfeito. Não há espaço para gestores experientes, competentes, e que não tem o mesmo carisma. O PSDB tentou lançar já várias disputas, desde Fernando Henrique Cardoso, para disputar a presidência da República. Mas, a despeito das boas gestões no governo de São Paulo, faltava carisma, faltava punch, simpatia, pegada, eu não sei o quê, que existia em nível de São Paulo, mas faltava em nível nacional. Será que nós ficaremos reféns do populismo e de líderes carismáticos por mais quanto tempo? Até quando as instituições não serão fortes, eu me refiro aos partidos, o suficiente para o partido em si, com o seu programa partidário, levar um candidato à presidência da República? Muito bem, Capês. Eu vou separar aqui em 2 blocos aqui
essa sua pergunta, essa sua colocação, tá? Primeiro, não tem como comparar esses dois fenômenos que são Lula e Jair Bolsonaro com quem está vindo agora, principalmente essas pessoas midiáticas. Vamos lá, o Lula construiu uma carreira política ao longo dos anos. Jair Messias Bolsonaro também construiu a sua carreira política ao longo dos anos. E muito longe das mídias sociais que nem existiam. Eles não foram eleitos ali, não foram colocados na política lá atrás por uma questão de mídia social. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos vivendo um outro fenômeno das mídias sociais e do imediatismo criado por elas. Como assim, Rodolfo? Eu explico. Basta a pessoa ser popular ou basta ter ali os seus milhões de seguidores que, pronto, algumas pessoas, principalmente políticos, que se aglomeram ao lado dessas pessoas, que ficam do lado dessas pessoas, colocarem caraminholas na cabeça dessas pessoas famosas, dizendo que elas estão aptas para serem políticos. Não é assim que funciona, mas não é mesmo. Para você chegar no Senado, você precisa ter uma carreira sólida, construir uma carreira sólida na política. Para você ser um presidente da República, você também precisa construir uma carreira sólida na política. Um mínimo de currículo possível. Eu vejo Pablo Marçal, como foi um fenômeno, né? Nas últimas eleições aqui em São Paulo, surgiu com o nome, brigando ali, tendo uma queda de braço com o PL e também com o Jair Messias Bolsonaro, que ora, entre aspas, eram amigos, e depois desse enrosco, eu não sei se continuam. Gustavo Lima, que recebeu o Pablo Marçal em vários dos seus shows, agora não pode ser o cabeça de chave, porque o Pablo Marçal quer ser o cabeça de chave. Você vê como o ego acaba atrapalhando essas pessoas que buscam incessantemente o like, os views. Será que essas pessoas estão aptas para configurarem na política do Brasil? É esse tipo de pessoas que nós queremos coordenando as pastas ministeriais, coordenando a nossa dívida do Brasil, a nossa política externa, a nossa geopolítica. São essas pessoas que estão querendo brincar de políticos agora, que com certeza eles fluem bem nas suas áreas. Pablo Marçal é um coach renomado aqui no Brasil. Gustavo Lima é um ótimo cantor e tem seus milhares de fãs espalhados por aí. Mas a política é coisa séria. Se nós estamos aqui falando que a economia não está nos agradando, com pessoas que são teoricamente capacitadas, pessoas que são teoricamente estudadas, diplomadas para estar nesses lugares, imagina ter um presidente da República que está querendo começar a casa pelo teto, que nem vereador foi, que nem governador foi, que nem prefeito foi, que nem outro tipo político que eu posso nominar aqui, eu vou encontrar, não foi nem síndico de prédio, para falar bem a verdade. Como é que a gente pode colocar essas pessoas na presidência? É brincar com o nosso país. É por isso que depois de eleito, a gente acaba reclamando de alguns políticos que a gente coloca lá. Então, por favor, eu acho que isso aqui não passa de uma brincadeira. Eu lembro, Paulo Loyola, do debate para a disputa do governo de São Paulo em 1986, em que o Antônio Hermílio de Moraes estreava candidato e, ao seu lado, duas raposas experientes, no bom sentido, Paulo Maluf e Orestes Quercia. E o Maluf dizia, eu lembro dele, Antônio Hermílio quer começar na política entrando na igreja como bispo. Você, na sua avaliação, meu querido... Ótima colocação, hein? Paulo Loyola, você é profissional nessa área. Tirando líderes que já são muito conhecidos, já ocuparam postos de destaque, estão toda hora na mídia, para o bem ou para o mal, mas são conhecidos, há espaço para hoje quem não domina as redes sociais? Tem ainda espaço para aquele político, o político do abraço que chega? Ou as redes sociais praticamente dominaram isso? Eu lembro, para a eleição para deputado estadual, eu, quando tive mais de 300 mil votos, uma votação extraordinária. Logo na outra eleição, que já entraram as redes sociais, a Janaína Pascoal fez 2 milhões de votos, praticamente sem percorrer o estado. Várias regiões que ela nem foi. Como fica o pós-redes sociais, mídias digitais, as disputas presidenciais, ou as disputas majoritárias, melhor dizendo, e proporcionais? Obrigado pela pergunta, Capês. Inclusive, eu estou para lançar ainda esse ano um livro sobre esse assunto, falando justamente dessa relação dos algoritmos com o poder político. E o que a gente está percebendo são as redes como um novo campo. Não é que não haja mais espaço para a disputa da palavra política pela TV, pelo spot do rádio, pelo olho no olho, mas, de fato, o digital ele gera a possibilidade de você expandir o capital político, ao mesmo tempo em que também ele permite que pessoas que não te conheceriam de outra forma
passem a te conhecer. E é por isso que, por menos que a gente goste ou ache saudável para democracia brasileira figuras como o próprio Gustavo Lima, eu particularmente não sou um grande fã, o que a gente percebe é que a gente está vivendo um momento onde essa economia da atenção aumenta muito a sua importância. Ou seja, alguém que, como já foi dito aqui, tem 60 milhões de seguidores, que já é conhecido, que já tem uma postura, já tem até uma certa inserção na política, já apoiou o Bolsonaro no passado, já vem esquentando esse processo de se posicionar politicamente, já vem criticando o governo em algumas posições, já vem falando sobre Goiás, sobre cultura, sobre todo o seu processo. Isso dá algum nível de vantagem e não é novidade também a gente ver artistas tentando entrar na política. A grande novidade que vem com a questão da rede é um novo campo para essa disputa, onde o Gustavo Lima já se destaca razoavelmente.